Carta do apóstolo São Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, aqui no versículo 5 e 6, ele fala aqui de Enoque, como que pela fé Enoque teve um testemunho que agradou a Deus. Agora, meus amados, queridos irmãos, se vai agradar a Deus, claro, óbvio que é pela fé, porque tudo que nós alcançamos que agrada a Deus é por fé. E fé em quê? Fé na palavra de Deus. E se nós desejamos ter um testemunho em nossas vidas que vai agradar a Deus, nós temos que crer nele, porque a fé é o firme fundamento. Voltando aqui, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então é através da fé que nós alcançamos um testemunho que vem agradar a Deus. Leiamos Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Como que vamos agradar a Deus quando estamos duvidando da palavra dele? Deus colocou o homem, a mulher, no jardim do Éden, Adão e Eva, e ele colocou uma muralha de fortificação para eles. E aquela muralha era a palavra de Deus. Enquanto eles permaneceram atrás da palavra de Deus, eles estavam protegidos e eles estavam agradando a Deus. Quando nós saímos de trás desta fortificação, que é a palavra de Deus, nós desagradamos a Deus. Agora, meus amados irmãos, às vezes nós desagradamos a Deus para agradar aos homens. Como o apóstolo São Paulo disse, se eu estivesse agradando aos homens, eu não estaria agradando a Deus. Às vezes nós deixamos de agradar a Deus para agradar os filhos, buscar média com os filhos, colocar os filhos em primeiro lugar, colocar a esposa em primeiro lugar. Primeiro é Deus, depois é a sua família e em terceiro lugar você. Nós colocando Deus em primeiro lugar, todo o restante cairá no seu devido lugar. Então quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o favor da esposa, o favor do filho, ou o favor do marido, dos filhos, tudo encaixará perfeitamente. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles, dos que o buscam. Então, Enoque alcançou testemunho que agradara a Deus, que Deus nos ajuda nesta vida a qual nós estamos vivendo, irmãos, que nós possamos também, pela fé nesta palavra, fé na Bíblia Sagrada, alcançar também testemunho que agrada a Deus. Olha, nosso pai Abraão, ele colocou Deus, ele amou a Deus acima
do seu filho Isaque, ao ponto de Deus pedir o seu próprio filho, e ele não negou. Mas quando ele estava pronto para imolar Isaque, Deus, o Espírito Santo estava lá e segurou o pulso dele antes daquele cutelo baixar. Diz: ó Abraão, não faças tal, agora sei que temes a mim. E quando ele olhou, aquele cordeiro estava amarrado pelas pontas e foi oferecido em lugar do seu filho Isaque. Por quê? Porque ele colocou Deus em primeiro lugar, porque ele alcançou testemunho que agradou a Deus. Que Deus te ajuda, que Deus me ajuda, que Deus possa nos dar também, através da fé, essa fé genuína, essa fé clara, autêntica, simples, na palavra falada de Deus, na palavra escrita de Deus, porque a palavra falada de Deus, escrita neste papel, ela é eterna, e é através da fé na palavra de Deus que nós alcançamos testemunho que agrada a Deus. E que Deus te abençoe, dando testemunho que agrada a Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém.